Bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra. Vamos estudar a lição? A nossa lição, ela é fundamentada na Bíblia. Estamos lendo este trimestre, estudando diariamente sobre o livro dos Salmos. Eu acredito que você esteja gostando deste assunto que até então eu ainda não tinha estudado como lição da escola sabatina. A lição nos leva à palavra de Deus. Por isso, eu te convido a cada dia você ter um tempo de comunhão com o nosso Deus. Comunhão através da oração, comunhão através do estudo da Bíblia e comunhão através do estudo da lição da escola sabatina. Te convido ainda a se inscrever no canal e te peço que compartilhe este assunto para que outras pessoas compreendam melhor o que Deus está querendo nos ensinar através do livro de Salmos. Estamos já na lição 3, e a lição 3 tem como título geral, O Senhor Reina. O Senhor Reina. E Deus convida a humanidade a percebê-lo nas maravilhas dos céus. Deus chama as suas criaturas a desviar a atenção da confusão e perplexidade ao seu redor e admirar a sua obra. Conselho para professores, pais e estudantes. O verso central está no Salmo 93, verso 1, que diz assim: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de seu poder, armou-se de poder. O mundo está firme e não se abala. Nesse momento, vamos fazer uma oração? Querido Deus, nós estamos com a tua palavra aberta. E que bom, Senhor, termos oportunidade de ainda termos liberdade de estudarmos a Tua Palavra, compartilhar com outras pessoas. Pedimos o Teu Espírito para nos conduzir no entendimento, em nome de Jesus. Então, o tema geral, como disse, o Senhor reina, está baseado na soberania de Deus como Criador, como legislador, como juiz, como soberano. E o livro dos Salmos sustenta firmemente a crença fundamental no reino divino soberano. Você pode olhar para o mundo ao nosso redor e imaginar que está desgovernado. Parece não ter ninguém cuidando. São tantas explosões de guerras, são tantas catástrofes, são tantas violências de formas variadas, são catástrofes no meio natural, no meio social. E as pessoas tendem a olhar para isso e pensar que ninguém está cuidando, que o mundo está desgovernado. Ei, isso não é verdade. A lição vem falando para nós que Deus governa, que Deus reina. O governo soberano de Deus mantém o mundo firmemente estabelecido e seguro. E o salmista quer que nós, leitores da Bíblia, leitores dos Salmos, entendamos e compreendamos essa verdade como fundamental. O Senhor governa, o Senhor mantém tudo firme em suas mãos. E com esta visão de mundo, de que Deus governa, sustenta, dá estabilidade, eles buscaram viver, os salmistas buscaram viver de forma que servissem ao Senhor de todo o coração. E assim também somos nós. Embora aparentemente tudo pareça desgovernado, nós precisamos ter essa visão de mundo que o Senhor governa soberano e firmemente, e que nós estamos aqui para servir a este Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos examinar 5 aspectos da soberania de Deus no livro de Salmos, no estudo desta semana. E a lição de domingo vem dizendo que o Senhor nos fez. Os Salmos 8 e 100 são salmos de ações de graça, são poemas de louvor, escritos, um escrito por Davi. E esses 2 salmos, eu vou ler o Salmo 8, Salmo 8 diz assim, vamos aqui ao Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Amém? Este Salmo 8 e o 100 também te convido a você ler, estudar os salmos com calma, com tranquilidade, percebendo ali nas entrelinhas o que Deus está querendo nos ensinar.
Então, aqui a gente só traz um resumo do estudo semanal, mas este estudo é feito diariamente com os textos apropriados que cada dia traz e com as lições que nós aprendemos ao estudarmos separadamente cada dia da semana. E as duas ideias principais dos Salmos 8 e 100 é que Deus é retratado como Criador, nosso Criador. A ideia principal é de Deus como Criador, e a segunda ideia é que nós somos feituras de Deus, criação de Deus, criaturas de Deus. E como Deus e as pessoas são retratadas nestes salmos? Como eu já falei, Deus Criador e nós, suas criaturas. O fundamento do reino de Deus é a criação. Aqui a gente entende que Deus é Criador. E os salmistas usam esse argumento para reconhecer a soberania de Deus e refutar a idolatria, a crença nos ídolos. Se nós entendemos que Deus nos criou, então nós não podemos adorar outras coisas a não ser a Deus. Também traz a ideia da criação, e esta ideia, a razão do sábado, também faz parte da criação. Aqui está em Gênesis 2, de 1 a 3, né, que fala que o Senhor criou tudo em 6 dias, né, e no 7º dia descansou. Então, Deus, como Criador, traz também a ideia do sábado para este assunto. Este salmo também está relacionado com a primeira mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, onde onde toda a humanidade é convocada a temer a Deus e dar glória ao seu nome, porque ele criou o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, a ideia de que o Senhor nos criou nos remete que nós somos criaturas e criaturas com necessidades de adorar. Nós fomos feitos para adorar e adorar ao Senhor somente, porque é o nosso Criador. A criação também testifica do amor de Deus. Aqui o texto tem, nas entrelinhas de alguns salmos, vem nos dizendo que nós somos rebanho do seu pastoreio, ou seja, o Senhor é o nosso pastor. Nós somos suas ovelhas e Ele cuida de nós. Somente o Criador tem o poder de abençoar e fazer com que o seu povo cresça. Então, Deus é o único digno de adoração e louvor. Confiança também. Eu queria te dizer o seguinte, que tendo esse entendimento que nós somos criação de Deus, Deus nos ama. Quando alguém for tentar te desvalorizar, diminuir o seu valor, lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é e de que Deus tem feito para te alcançar, do que Deus tem feito para te alcançar. Leia o Salmo 8 em oração e você vai perceber que você é um ser valorizado, que você é obra-prima da criação de Deus, que Deus te confere valor, porque Deus é o nosso Criador. Amém? A lição de segunda-feira, o Senhor reina. Este salmo é um salmo de entronização e celebra o governo universal de Deus como rei e resume bem a mensagem de realeza de Deus. O Senhor como Criador está ligado de modo inseparável ao Senhor como soberano. Se o Senhor criou tudo, Ele é soberano. Ele é soberano. Então Ele reina sobre a sua criação. Amém? Este rei, ele é revestido de honra, majestade e força. E a grandeza deste Deus está muito além da nossa compreensão humana. Deus como rei, o Salmo 97, ele vem trazendo algumas características deste reinado do Senhor. Qual é o seu domínio? Também. Então, o Salmo 97, a gente lê assim, o verso 1 fala assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Reina o Senhor, regozije-se a terra, nos alegremos, porque reina o Senhor. O mundo não está desgovernado. O mundo não está aparentemente no caos, mas
A terra, o mundo tem um governante e ele reina com sabedoria, com força, com majestade, com louvor. Este reino tem um rei que reina com justiça e juízo. Que característica trazem o reinado do Senhor? Primeiro, o reinado do Senhor é fundamentado na justiça e no juízo. São a base do seu trono e seu governo é universal. Toda a terra pertence ao Senhor, porque Ele é Criador. E os elementos da natureza que cercam a Deus, vem falando nos Salmos: nuvens, escuridão, fogo, relâmpagos, a terra, montanhas, os céus, retratam a grandeza do Rei. E todos estes elementos da natureza cercam o trono, a majestade do céu. O Salmo também condena a vergonha e a insensatez da idolatria. Como diante de um Deus tão grande, cercado por nuvens espessas, cercado pelas maravilhas da sua criação, como o ser humano, criatura dele, tem ousadia e coragem de adorar outros deuses, a não ser o Deus do universo? Então o Salmo vem nos chamando para essa reflexão. Adoremos ao Deus Criador, que é soberano e que reina com justiça e juízo. O Salmo também, no verso 10, vem falando do amor a Deus. Este amor a Deus nos inspira a odiar o mal. E fala também que o governo humano, a gente entende que o governo humano ele é limitado a um território. O governador governa sobre um estado, o presidente sobre uma nação, o prefeito sobre um município, mas o governo de Deus ele é universal. O governo humano ele não é baseado, embora tente, embora se esforce, ele tenta praticar a justiça, a retidão, mas o que mais nós vemos são os governos baseados na corrupção, na injustiça, na opressão. E esses governos humanos contrastam com o governo divino. O governo divino é universal, é soberano, é pautado na justiça e na retidão do juízo. O governo de Deus, além de ser justo e direito, ele é estabelecido na misericórdia, na justiça e na retidão, como nós já falamos. E o reino divino une tanto adoradores celestiais, que são os anjos, quanto nós, humanidade. É um governo que não tem partidarismo. É um governo justo, ele reina com justiça. E eu quero te chamar a atenção para o seguinte: de repente você, no seu contexto, esteja passando por algo, por alguma injustiça, por alguma opressão, mas lembre-se do governo de Deus. Deus é justo e reto. Ore o Salmo 97 e 89 quando você estiver passando por uma situação de opressão, de injustiça e sofrimento nesse sentido. Lembre-se sempre que há um Deus no céu, que reina com soberania, com justiça e retidão. A lição de terça-feira: Deus é juiz. Se Deus criou, Ele é governo, Ele também é o legislador. Deus é o legislador. No antigo Israel, o rei pronunciava o veredito em julgamento e questões judiciais. Vocês lembram da situação do rei Salomão, quando duas mães chegaram questionando sobre o filho morto, e ali o rei Salomão sabiamente decidiu o caso daquelas duas mães? Então, a ideia de um rei juiz era uma noção familiar para as pessoas daquela época. Quando os salmistas cantavam essas melodias, o povo compreendia o conceito do louvor. Eles tinham conhecimento. Então, no Salmo 75, por que a jactância dos ímpios é em vão? Por que a arrogância dos ímpios é em vão? Primeiro, porque Deus julgará o mundo e destruirá os ímpios. O Salmo 75 diz isso. Deus julgará o mundo e destruirá os ímpios. O Salmo 75 declara que Deus, nosso juiz, julgará com retidão. Por isso não precisamos temer a sua obra como juiz. Se Deus é justo e nós procuramos fazer a vontade do Senhor, não há o que temer, porque Deus julga com retidão.
O propósito do juízo divino é humilhar os ímpios e exaltar os fiéis. É o Salmo 75 dizendo. E os fiéis celebram o juízo de Deus, porque Deus é fiel às suas promessas e livra os inocentes. Embora às vezes o mal, o ímpio, triunfe aparentemente, mas nunca esqueça que o reto juiz vê todas as coisas e julga com retidão. O Salmo diz que Deus vai exaltar os fiéis e humilhar os ímpios. Por que o mundo está tão desgovernado? Por que tanta maldade? Porque a maldade é praticada pelos ímpios. E isso não alegra o coração de ninguém. Às vezes os ímpios, você olha, eu posso olhar e pensarmos que eles estão se dando bem com essas suas práticas erradas. Mas não se preocupe, porque a palavra do Senhor diz que os ímpios terão seu fim. A lição vem falando que os ímpios constantemente ameaçam a ordem justa que Deus estabelece no mundo, mas o Senhor julgará o mundo e dará cabo do governo do mal. O mal vai se acabar. A lição ainda nos diz que Deus escolhe aqui, no Salmo 75, eu vou ler aqui, diz assim: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois dissestes, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Há um tempo determinado para o juízo divino. Aparentemente, as coisas possam estar andando de qualquer jeito, mas há um tempo determinado para o julgamento divino. E o que nós aprendemos com essa história do julgamento? Que Deus, além de escolher um tempo determinado, esse juízo executivo claramente ocorrerá no fim dos tempos. Deus vai trazer a recompensa para dar segundo as obras praticadas. Porque Jesus, aqui no Salmo, diz que Jesus vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos conforme a sua fidelidade. O Senhor sonda o coração das pessoas como parte do seu juízo. Não pensemos que Deus vai trazer uma sentença sem julgamento. Antes do juiz proferir a sentença, há um julgamento fundamentado nas provas, não é verdade? E há um processo, conforme as obras de cada pessoa, é a sentença dada. Então, a sentença vai ser dada conforme as obras das pessoas. E isso acontece durante o julgamento. O que nós podemos ainda tirar aqui dessa lição de Deus como juiz? Que nós compareceremos o justo, que é o fiel, e o ímpio. Segundo Coríntios 5,10 nos diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nós não devemos nos preocupar com esta situação. O juiz é Deus e ele julga retamente. A base do seu governo é a justiça e retidão. E ele tem uma lei. O julgamento de Deus é baseado na sua lei. E nós precisamos compreender que, se nós estivermos do lado de Deus, andando em obediência a Ele, não devemos temer o julgamento divino, mas confiar na justiça divina para que Ele possa nos defender. Quarta-feira diz assim: sempre atentos à sua aliança. O tema do juízo divino suscita uma pergunta significativa. Como o povo de Deus pode ter paz com Ele e certeza da salvação no momento do juízo? Primeiro, Salmos 94, Salmo 105, Daniel traz os textos para fundamentar essa resposta. E primeiro nós devemos entender que Deus não abandonará o seu povo. Deus não nos abandona. Deus não se esquece da sua aliança. Deus firmou uma aliança com Adão e Eva. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. A aliança de Deus é fiel. Deus é fiel no cumprimento da sua aliança. Nós é que precisamos ser fiéis com a nossa parte
neste trato com Deus. Terceiro ponto é que no juízo Deus fará justiça aos santos. Às vezes nós nos sentimos indignados diante de certas histórias, certas situações, mas Deus faz justiça aos santos. Deus é fiel. Lembre que Deus vai trazer a recompensa, segundo o bem ou o mal que cada pessoa tiver realizado. Você está de que lado? Você está do lado das pessoas que procuram fazer a vontade de Deus, sendo fiel à sua palavra, ou você está do lado dos ímpios que não querem saber nada de Deus, que as suas escolhas só demonstram rebelião a Deus? Se nós estivermos do lado de Deus, a sentença vai ser de exaltação aos fiéis, porque Deus é o nosso juiz e Ele faz justiça aos santos. Deus promete não rejeitar o povo da aliança e mais, Ele trabalha ativamente para manter seus filhos seguros nele. O Salmo 105 mostra a fidelidade do Senhor à sua aliança na história de Israel. Em todos os acontecimentos, bons ou ruins, Deus estava lá. Lembram quando o povo saiu do Egito? Deus estava caminhando com eles. Faltava água, Deus provia água. Faltava pão, Deus provia o alimento. Nós também estamos numa jornada em direção ao céu. Se nós estivermos sempre atentos à aliança que Deus fez conosco, nada também irá nos faltar. Podemos passar por situações adversas. Podemos sim. Podemos passar por sérias provações. Podemos sim. Mas a certeza de que o Senhor estará conosco em tempos bons ou ruins, isto é garantia. Não há o que temer. Podemos sofrer como Jó? Podemos. Podemos sofrer como Paulo? Podemos. Porque nunca esqueça, nós estamos vivendo neste mundo dentro daquele grande conflito que nós falamos na lição anterior. Se nós vivemos num conflito, chamado grande conflito, todos nós não estamos, ninguém está isento de passar por lutas e provas. Mas lembre-se, Deus é fiel à sua aliança. Na aliança, o principal chamado é permanecer fiel ao pacto, observando as leis divinas. Se nós passamos por provas e lutas, o chamado é permaneça fiel. E Deus vai permanecer também fiel conosco. A lição de quinta-feira fala: seus testemunhos são fiéis. Todo governo é regido por uma legislação. O governo brasileiro tem uma constituição. O governo divino tem um conjunto de leis e ordenanças chamado de testemunhos. Amém? Esses testemunhos, esse conjunto de leis e ordenanças de Deus divino, eles são fiéis. Eles não mudam ao longo do tempo. Eles permanecem fiéis desde a eternidade. As legislações terrenas, elas sofrem alterações. E aí, a gente vê que elas mudam, mas a lei divina, ela não muda. Ela permanece fiel. E baseado nos livros, nos Salmos 19, 119 e em outros salmos que a lição traz, há um fio condutor comum a todos eles. Falando de testemunhos, fala que a lei de Deus é perfeita, justa e segura. Davi afirmou que a lei do Senhor restaura a alma e dá sabedoria aos simples, alegra o coração e ilumina os olhos. Então, os testemunhos, esse conjunto de leis e ordenanças do Senhor, eles são fiéis. Eles nos trazem segurança. E transmite a noção de confiabilidade e firmeza. Sabe por quê? Porque possui um caráter imutável. O governo de Deus possui uma lei e o caráter dessa lei é imutável, ela não muda. Qual o objetivo da lei divina? Por que Deus deixou esse conjunto de leis para nós? Para nos instruir no caminho reto que nós devemos viver. Para que nós possamos estar com o nosso coração firme. Nos diz que esta lei nos dá estabilidade e segurança. Nós não seremos abalados. Também nos trazem
benefícios, nos trazem benefícios. Um deles é a proteção e a orientação divina na vida. As leis de Deus nos protegem e nos orientam na vida. Nos protege das armadilhas ocultas do inimigo. E ainda mais, o benefício que esta lei nos traz é paz. Grande paz. Porque esta paz deriva de nós permanecermos na presença de Deus. Nunca pense que a paz você vai encontrar fora do Senhor. Não. O mundo não fabrica a paz. O mundo fabrica outras coisas necessárias para nós. Mas o mundo não fabrica a paz. As pessoas não conseguem fabricar paz para vender para ninguém. A paz está em nós termos uma vida com Deus, vivendo na confiabilidade da sua palavra. Porque a palavra de Deus é perfeita, é justa, é segura, ela restaura a alma. Quando você está cansado, você senta, você deita, descansa, mas quando a sua alma está cansada, você descansa somente em Deus. E na palavra de Deus, nós encontramos o refrigério que nós precisamos. Para nós finalizarmos a lição, gostaria de ler o seguinte, que muito mais do que pedidos e queixas, nossas orações devem estar repletas de louvor ao nosso Rei e Juiz. Com isso, nós podemos realizar nossas tarefas diárias com muito mais entusiasmo e teremos uma vida devocional mais feliz quando desfrutarmos de um relacionamento de aliança com o Deus do céu. Nós estamos numa jornada para a Nova Jerusalém. E nesta jornada, nós precisamos aprender a caminhar. A caminhar com louvor, com oração, com confiança, sabendo que nós temos um Deus criador, um Deus que reina, um Deus que é soberano, um Deus que julga com justiça e que nos deu um conjunto de leis para nos beneficiar. Então, diante de toda essa grandeza da soberania de Deus, nós, como viajantes neste mundo, em direção ao céu, caminhemos, marchemos com alegria e louvor no coração. Está triste? Cante um louvor. Está oprimido? Faça uma oração a Deus, mas continue caminhando com fé, com alegria e com ânimo, porque o nosso Deus reina. Ele julga com justiça e muito mais. Este reino de Deus está para se estabelecer definitivamente com a segunda vinda de Jesus. Porque a primeira vinda de Cristo foi a implantação desse reino. E nós estamos como súditos de Deus, vivendo neste reino ainda não estabelecido completamente. Mas até lá, vamos terminar nossa jornada com alegria e gratidão no coração. Porque temos um Deus que deixou tudo organizado para nós vivermos com alegria e esperança. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a caminhar com alegria até o fim da jornada. Amém?